Última marca. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou falar sobre o Senai Waze, o processo que foi, né, da construção. O Senai Waze, ele é embasado na educação, na aprendizagem adaptativa. Talvez muitos conheçam já, nós temos a experiência aí no técnico em mecânica da aprendizagem adaptativa, né, na plataforma da Acrobatic. Os docentes e supervisores e pedagogos que estão participando do curso, né, de Fluência Digital também viram lá dentro da Fluência Digital como construir, né, uma aprendizagem adaptativa. Inclusive vão poder dar apoio aí para os docentes como construir essas ferramentas. Isso. Bom, então a aprendizagem adaptativa, ela é uma metodologia de ensino que procura entender as necessidades de cada aluno para poder oferecer uma melhor experiência no processo de ensino e aprendizagem de forma personalizada. Então, acho que até as duas palavras que ficam aí é o entender e personalizar. E acho que o processo, o cerne da construção dessa estratégia está aí. Primeiro, entender, né, a necessidade e a expectativa do aluno para poder personalizar. Então, assim, cada aluno tem uma trilha de aprendizagem, né, exclusiva para que ele possa avançar nos conteúdos quando o aprendizado aconteceu de fato. Isso permite os alunos evoluírem respeitando as suas dificuldades, as suas aptidões, e cada um no seu tempo. E buscando também, né, o docente identificar na sua turma quais são os meios que a turma tem de facilidade de aprendizagem, se é uma turma, né, o que eu posso fomentar na turma, né? É vídeo, é podcast, é simulador, né? Contudo, claro, não é é uma experiência que é complexa para ser planejada, construída, né? E para o instrutor colocar tudo isso em prática, né? Uma vez que calendário apertado, né, muitos alunos, então isso aí a gente já conhece do dia a dia aí, da nossa prática docente. Mas não é nada impossível, né? E aí que entra a tecnologia, né? Que entra todo o subsídio que nós temos com o Google Classroom e o Google Forms. Bom, então a carinha aí, né, da Classroom Senai Ways, né, com o Google Forms, né. Então, na Classroom Senai Ways, faremos uso do Google Forms, usando da estratégia de apresentar o conteúdo ao aluno e testá-lo para evidenciar o conhecimento, se esse conhecimento foi adquirido ou não. E dependendo do seu desempenho, dependendo de como ele responder a esse primeiro teste, ele vai ser conduzido por trilhas que podem avançar de forma mais rápida até o desafio final, ou passando por diferentes estratégias para reforçar o conteúdo ou retrabalhar aquela parte da capacidade técnica ali escolhida para ser trabalhada. E a gente identificou, né, que uma das metodologias como apoio, né, na educação adaptativa é o que dentro da pedagogia a gente conhece como scaffolding, né? O scaffold que em português significa andaime, né? Remetendo aí, né, a ideia dessa estrutura montada, né, em forma de algo em construção que dá apoio, né, para essa nova estrutura em progresso e que é retirada assim que a construção está solidificada. Então, essa estrutura é removida assim que o conhecimento desejado é alcançado. Então, é uma alusão aí ao andaime de construção, né, a metodologia do scaffolding. Né? E de que forma? Né? O instrutor, ele guia, ele oferece recursos para que o aprendiz construa o seu conhecimento a partir do que ele já sabe, né, a observar, a trocar ideias, receber auxílio de alguém mais experiente, alguém mais talentoso, consegue evoluir e se desenvolver, né, atingindo níveis mais avançados de conhecimento. Então, o instrutor é que vai montar esse andaime para que a construção do conhecimento, né, do aluno possa evoluir. Então, automaticamente, aos poucos, o aluno vai adquirir independência, né, e exercendo atividades mais complexas e com autonomia. Então, ao remover esse suporte, o instrutor removendo, né, esse andaime oferecido, né, pelo scaffold,
O instrutor ele delega mais responsabilidade ao aluno nesse processo do ensino-aprendizagem. Aí eu trago como exemplo, né, a criação da situação de aprendizagem, passando aí pela escolha da capacidade a ser trabalhada, né, reconhecer instrumentos de medição e controle utilizados na fabricação e manutenção mecânica. Então, para criar uma sala de aula modelo, eu escolhi essa capacidade técnica aí, dentro lá do plano do curso técnico em mecânica da UC de Fundamentos da Tecnologia Mecânica. Usando aí a estratégia de ensino, né, mediada por tecnologia, o Senai Waze, e presencial, uma situação problema aí, né, selecionar corretamente os instrumentos e realizar a medição da peça suporte do dosador. O critério de avaliação com essa pergunta: ele selecionou corretamente os instrumentos e realizou a medição da peça suporte do dosador? Com as devidas aulas, o número de aulas planejadas para isso. Aí aqui nesse fluxograma, acho que está a maior dificuldade que eu encontrei foi chegar nesse fluxograma, desenhar isso. Eu acho que deixar esse fluxograma para o instrutor que quer trabalhar com o Senai Waze, acho que é uma forma que a gente tem de colaborar com isso, porque você pensar nessas trilhas é o que acaba sendo um pouco mais complexo para você desenhar isso dentro do Google Forms. Então, de que forma eu pensei nesse Forms adaptativo? É lógico que aqui eu estou propondo algo bem simples para começar e de acordo com o que o instrutor vai avançando, vai ganhando confiança nesse processo de construir um Forms adaptativo, ele pode incrementar. Depois que eu construí esses aí, já me veio 1 milhão de ideias, né? E estruturar isso, né, fora do Forms é a parte mais difícil, né? Mas levar para o Forms depois é mais fácil, né? Que você vai seguindo ali a fluxo e pronto. Exatamente, Marcelo. Eu tentei começar direto no Forms. Aí eu vi que não evoluía, não ia para frente. Foi quando eu pensei, não, eu tenho que pensar o processo primeiro, depois eu construo. E foi assim que eu consegui chegar, né, no Forms que eu construí como modelo. Então, passando por esse processo, né, criando lá primeiro, né, esses numerozinhos que vocês veem aí, são as seções, quando a gente vai criando seção dentro do Google Forms, esses números remetem às seções que foram criadas no Forms modelo. Então, primeiro passa pela identificação, que já é uma prática nossa, né, propor a identificação do aluno, e as próximas 4 sessões são conteúdos, né? São mídias, recursos que eu selecionei para trabalhar, né, a capacidade. No caso, propondo o paquímetro, e depois eu fiz da mesma forma, depois que o primeiro está construído, fica mais fácil. Depois eu vim com micrômetro, com goniômetro e assim por diante. Então, no primeiro momento, você apresenta o aluno aos recursos que você selecionou para trabalhar aquela capacidade. Depois, você testa essa parte da capacidade técnica trabalhada ali na seção 6, que é o aprender fazendo. Então, você propõe um teste em que você tem um ponto de decisão ali, né? O aluno respondeu corretamente, isso é um indício, um forte indício de que ele conseguiu, né, construir conhecimento naquele instrumento, naquela parte ali da capacidade. Então, eu dou um feedback positivo para o meu aluno, muito bom, reconheço, né, o aprendizado do aluno. Ou, se ele não acertou, né, eu entro daí com parte do scaffold, né, que são as sessões ali 8, 9 e 10, que é o quase, o não foi dessa vez e o passou longe, construindo feedbacks de forma construtiva, fazendo com que o aluno entenda o erro dele, sem entregar a resposta, né? E leve ele a refletir o porquê que eu errei. Né? Então, aí é que está a construção do andaime, né? Quando o aluno não acerta, ele é conduzido para uma outra sessão, que é a sessão 11 ali, que é o vamos tentar de outra forma. Nesse caso, né, eu trouxe como recurso um vídeo explicando a leitura do instrumento, a leitura do paquímetro, mas que
com o amadurecimento da ideia, a gente já vê surgir um monte de novas oportunidades. Né? Peraí, às vezes esse aluno não gosta de vídeo, posso propor um podcast ou até mesmo perguntar para ele, do jeito que você quer reforçar esse conhecimento? Você quer por um vídeo? Você quer por um texto? Você quer por um podcast? E aí, criar trilhas alternativas para o aluno, né? Depois que ele passa por esse reforço, ele volta para o aprender fazendo, até que ele consiga, né, obter o êxito e vá lá para o feedback positivo, muito bom, e aonde ele vai ser testado novamente, que é a sessão 12, será que eu aprendi? Se ele respondeu corretamente, ou será que aprendi, ele vai receber o feedback ali, o reconhecimento excelente, e ele é conduzido para o teste final daquela parte da capacidade. Se não, ele não acertou, ele vai para um ponto de decisão, é onde você delega autonomia, nesse exemplo, delegando autonomia para o aluno, que é o quê? Ó, você errou por isso, tá? Você confundiu tal, e agora você tem uma decisão a tomar. Você quer voltar lá para 11 e reforçar o conteúdo? Você quer tentar de novo? Ou você quer arriscar e ir para o teste final? É onde você delega autonomia para o aluno. Então, você dá essa opção de trilhas que ele pode tomar até chegar, né, ao teste final. Tá? Então, vejam que, mesmo sem o docente, né, ali, a gente consegue trabalhar formas de deixar, né, a responsabilidade e a autonomia com o aluno, né, por meio de informes. Então, tanto que ter estratégias assim é legal dentro do Google, né, e tem essas possibilidades. Exato. Bom, aí eu quis mostrar um pouquinho aí de como que eu construí essas sessões. Né? Então, já estou ali na sessão 6, no Aprender Fazendo, né, onde eu proponho um teste ali de leitura do paquímetro, onde tem, dentre as 4 alternativas, né, a resposta correta, o gabarito, e os distratores. E aí vem aquilo que a gente trabalha como distrator, aquilo que a gente viu, todos os docentes passou, né, pela capacitação de elaboração de itens de avaliação, né, no início, quando a gente voltou, né, a questão do distrator, né, que não é apenas uma alternativa errada, ela contém resposta com erros que mais costumam ser cometidos pelos alunos ou apresentam sentido, mas não dentro da proposta da questão, né? Além disso, essas alternativas devem ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade que está sendo avaliada, né? Quer dizer, deve parecer correta para quem está sendo testado e não desenvolveu essa habilidade ainda em questão. E aí, a construção da trilha, né? Para onde o aluno vai ser direcionado com base na resposta. Então, o Forms ele oferece ali essa possibilidade. Quando eu vou ali embaixo, né, onde está escrito obrigatório, né, naqueles 3 pontinhos ali do Forms, a gente tem ali o ir para a sessão com base na resposta. E aí, construído ali com base na resposta. Se o aluno acertou, ele vai lá, opção ir para a sessão 7. Muito bem, ele acertou. Caso ele tenha errado, né, aí tem os distratores ali do quase, do não foi dessa vez e o do passou longe, aonde ele direcionado, né, para essa sessão, no caso a sessão 8 ali do quase, você provavelmente confundiu a unidade da escala fixa, o centímetro, com o milímetro. Então eu estou dando um feedback que leve o aluno a refletir, nossa, mas eu errei, por que que eu errei? Eu confundi a unidade da escala fixa. Então, o aluno refletir o erro dele e aprender com o erro dele. Opa, então, aquela escala que eu interpretei não é ela. Né? E até mesmo se o aluno chutou, ele vai, não, peraí, como assim, né? Então, ele pode entender isso depois que ele voltar ali para essa sessão. E assim, né, na sessão 9 e na sessão 10, né, com os feedbacks aí no caso das questões erradas aí, as respostas erradas. Lá na sessão 11, né, o vamos tentar de outra forma, é onde eu trouxe esse recurso, eu proponho ali um vídeo do YouTube, não inventamos a roda, fui buscar no YouTube, né, conteúdos que já existem, que estão ao alcance aí do aluno, de qualquer instrutor, para trabalhar de outra forma. No começo eu trabalhei com imagens, com textos, né, com passo a passo, aqui eu trago
um recurso diferente, no caso, o vídeo, para levar o aluno, tentar levar o aluno a compreender a interpretação do paquímetro. E aí, caso ele acerte, então, ele tem um feedback positivo, muito bom, né? Parabéns, né? Vamos tentar mais uma, convidando ele para o Será que Aprendi, que é a sessão 12, que é onde eu vou testar de novo o aluno, de novo, né? Com base, né, em ir para a sessão conforme a resposta ali do aluno, né? Eu já expliquei lá no fluxograma. E ali aonde eu proponho essa autonomia pro aluno, né? Se é quase, né? Dou feedback construtivo para ele e delego a ele a decisão. Né? Você pode tentar de novo, você também pode voltar ao vídeo, revisar a leitura do paquímetro, né? Ou avançar e arriscar ir ao teste final. Como você vai proceder? Então, eu estou delegando ao aluno qual a trilha, né? Qual a responsabilidade que ele quer assumir. Se ele entende, não, eu errei, eu preciso, né? Ele pode tentar revisar lá com o vídeo. Ou então, não, quero voltar ali e arriscar, né, fazer de novo, ou então ir para o teste final. Né? Já é aquele processo de delegar, de dar autonomia para o aluno e começar a tirar o andaime para ele construir o conhecimento dele ali. E aí a parte, né, como que eu montei isso, né, de novo, né, com a opção ali de ir para a sessão com base na resposta. Eu quero revisar com vídeo, mando ele para a sessão 11. Vou arriscar e ir para o teste final, já mando ele lá para a sessão 17, que é o teste final. Quero tentar de novo, então ele volta para a sessão 12, que é o Será que Aprendi? Então esse é o fluxograma. É lógico que aqui eu trouxe algo básico, algo para a gente começar, e acho que isso pode ajudar muito. Foi aonde eu encontrei a maior dificuldade. Então, já entregar isso para o colega docente que pretende adotar o Senai Waze aí como estratégia, né, já é um começo, né? E é lógico que isso pode ser enriquecido, pode ganhar novas trilhas e ser personalizado de acordo com o que você conhece do seu aluno, de acordo com a realidade, né, da sua unidade, de acordo com a afinidade que você tem com as ferramentas aí, o Google Forms, né, e outras possibilidades aí. E legal, né, que como essa apresentação, né, vai para os docentes, tentem, né, começar por esse formato, né, já está desenhado o fluxo, já está mais fácil, entendam, né, construam esse Forms primeiro, dessa forma, né, para quem nunca mexeu, para quem nunca teve muito contato com o Forms, e aí fica mais fácil para vocês entenderem a lógica da coisa, né, porque lá dentro do Forms é fácil, né, e lá é só ir montando, né, um quebra-cabeça. O difícil é pensar essa lógica aí de como que vai funcionar, né, tudo. Mas eu tive uns feedback aqui, falando que a aprendizagem adaptativa é tudo. E bom, então essa é a carinha, né, da Classroom Senai Waze, vai ser sempre identificada pelo visual, né, por essa marca aí, a verdinha, né, então o Senai Waze vai ser a verdinha aí, da vez, né, e a forma, né, os colegas trouxeram mais detalhado, eu dei uma visão mais macro, né, que segue a sequência, o padrão, né, o comece por aqui, com a instrução lá do vídeo, as etapas, no caso, para essa sala modelo. Eu coloquei ali o paquímetro, o micrômetro e o goniômetro, já que a capacidade técnica escolhida é reconhecer instrumentos, né, de medição. E ali o desafio final, lá embaixo, como último tema lá, né, o desafio. Né, o desafio final deve ser planejado pelo instrutor para ser executado de forma presencial. Pelo nosso bate-papo, a gente estava conversando, né, que o desafio final é para criar o que no aluno, né? O Senai Waze remete trilhas, caminhos, né? Mas a linha de chegada é uma só. Até para a gente trazer isso, esse sentimento para o aluno, que eu trilhei caminho diferente, meu caminho foi mais longo um pouquinho, mas eu cheguei na mesma linha de chegada que o meu colega aqui chegou mais rápido. Né? Então, esse desafio, esse momento presencial, né, proporciona isso para o aluno, esse entendimento de que a linha de chegada é uma só, independente da trilha que eu criei. Lógico que
aí o instrutor, pelo Forms, ele vai evidenciar, vai buscar evidências de que o aluno passou por todas as etapas, por todas as estações, ele não tomou atalhos, né? Ele passou por todas as etapas e chegou ali pronto para o desafio final, né? No caso desse exemplo, né, o aluno deve selecionar os instrumentos dentre vários disponibilizados pelo instrutor e realizar a medição da peça, né, a pecinha suporte do dosador ali. Então, o que eu imaginei com isso? Né? O instrutor preparar um ambiente com as pecinhas a serem medidas, disponibilizar uma gama grande aí de instrumentos, né, paquímetros, micrômetros, goniômetros, na variedade que ele tiver na unidade, mas o aluno vai ter que chegar ali e reconhecer, interpretar o desenho, ver a peça, interpretar o desenho e, opa, para eu medir, eu vou precisar desse instrumento e realizar a medição. Então, o processo de construção da Classroom, né, ela segue muito o padrãozinho do que os colegas já apresentaram aí anteriormente, né? Escolher uma capacidade técnica, o primeiro passo, elaborar a situação de aprendizagem, selecionar os recursos de mídia, vídeos, jogos, livros digitais, criar e organizar os temas padronizados lá na Classroom, né? Comece por aqui, etapa, né? Quantidade de etapas que você julgar necessário e o desafio final. Iniciar com o contexto da situação de aprendizagem, fazendo alusão ao desafio final, né? Já criando essa ponte lá no comece por aqui, fazendo essa ponte já com o desafio final. E esboçar o fluxo a ser desenvolvido no Google Forms, né, definindo os pontos de teste e os possíveis caminhos a serem tomados de acordo com a resposta do aluno, e já fica de brinde esse primeiro fluxograma aí, né? Lógico, o docente pode incrementar, mas eu acho que o básico está ali, né? Não esqueça de que o feedback, no caso do não acerto, deve levar o aluno a entender o erro e aprender com ele. Então, eu convido, né, os docentes a ler um pouquinho, a assistir vídeo no YouTube a respeito disso, do scaffold. Eu e o Zé Francisco aprendemos muito sobre isso, né, Zé? Quando a gente foi colaborar lá com a aprendizagem adaptativa do técnico em mecânica, né? Use quantos forms você achar necessário para trabalhar essa capacidade técnica que você escolheu. Ou então, às vezes, um form só. Eu quis dividir em 3 porque achei que em um só ficaria cansativo. Elaborar o texto sobre o desafio final. Depois de tudo pronto, acho que isso aí é uma das últimas coisas a fazer, que apesar de ele vir primeiro na sala de aula, no Classroom, é uma das últimas coisas que você tem que fazer, que é gravar o vídeo, né, que o Luciano falou muito bem, que esse vídeo não tem conteúdo, não, é só uma instrução de como que o aluno vai proceder dentro dessa Classroom, né, e postar esse vídeo como o primeiro material lá no tema Comece por Aqui. E é isso, processo de construção do Senai Waze.